Lucas 3, versículo 1 em diante. O texto diz assim, do 1 até o 14. Não costumo fazer leituras longas aqui, tenho lido sempre 1, 2 versículos, mas hoje gostaria de fazer a leitura desses 14 versículos. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, lá no deserto. Ele percorreu, no versículo 3, toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O verso 4 diz, conforme estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías, na verdade Isaías 40, 3-5, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, que induziu vocês a fugirem da ira vindoura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O verso 9 diz, também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O verso 10 diz que então as multidões o interrogavam, dizendo: que haveremos, pois, de fazer? João respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que aquilo que é estipulado. O 14 diz que também os soldados, a polícia também procurou ele e perguntaram: e nós, o que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O tema da mensagem é o homem que Deus usa. O texto que nós lemos é um texto que fala sobre a pregação de João Batista. Não é um texto que fala praticamente do nascimento de João Batista, seria outra porção para falar do nascimento dele. Mas é um homem que foi usado por Deus de forma poderosa, de uma forma bastante eloquente. Um homem que fez muitas pessoas de Israel voltarem para Deus. Através de uma pregação dura que ele tinha, usava até palavras fortes, chamava as pessoas de raça de víboras, chamava as pessoas ao arrependimento. Mas mesmo assim, com uma mensagem dura, ele foi um homem de Deus usado para trazer pessoas de volta para Deus. Então eu estou convicto, irmãos, que a maior necessidade do mundo hoje é de verdadeiros homens de Deus. O mundo está precisando de homens de Deus de verdade. Deus não unge métodos. Deus não unge caixa de som nova, equalizador de voz para ficar mais Deus não unge método. Deus unge pessoas. Deus unge gente. A gente não está precisando de métodos melhores. Uma nova pintura na cor da igreja. A gente está precisando de gente melhor. Havia 400 anos na história de Israel que Deus não falava mais de forma profética. O livro de Malaquias havia encerrado. Agora o Novo Testamento começa. 400 anos se passaram entre Malaquias e Mateus. Por 400 anos havia um silêncio profético, e quando Deus decidiu voltar a falar, 400 anos depois, Deus não procurou o pessoal da elite sacerdotal, Anás e Caifás. 400 anos depois, Deus não procurou os presidentes de presbitério de uma igreja local. Deus voltou a falar 400 anos depois,
Mas ele não foi no seminário teológico buscar seminaristas para usar. Deus, quando foi falar com alguém, foi procurar uma pessoa que não estava dentro de um templo, dentro de uma igreja em Jerusalém, nem dentro de uma sinagoga. Deus quis usar um homem que vivia afastado, que eles quase não viam lá em Jerusalém. Mas Deus queria usar aquele homem. Diz que veio a palavra de Deus, no versículo número 2, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, lá no deserto. É verdade. Deus usa métodos estranhos. Deus às vezes escolhe pessoas que não são muito vistas por aí. Deus usa gente estranha, com hábitos estranhos, uma vestimenta estranha. João não usava nem a roupa certa. A roupa que todo mundo usava, João não usava. A roupa dele era feita de pele de camelo. Ninguém se vestia daquele jeito, só ele. Um cara com uma roupa estranha, isolado do centro de adoração. Mas diz aqui, veio a palavra de Deus a ele. João Batista nasce debaixo de uma profecia. A mãe e o pai dele eram velhos e ela era estéril. Mas houve uma profecia de que esta mulher ficaria grávida, e um anjo apareceu para falar com Zacarias, dizendo, fique tranquilo, papai, porque esse menino que vem aí, ele vem ao mundo para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus escolhe pessoas assim. Deus envia seu Espírito a pessoas assim. E hoje eu quero falar com vocês sobre 3 características contundentes na vida de um homem que Deus usa. Em primeiro lugar, o homem que Deus usa é o homem que tem uma missão. Em primeiro lugar, o homem que Deus usa é um homem que tem uma missão. O verso 4 diz assim, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João Batista vai nascer para ser a voz que clama no deserto. João Batista vai nascer para ser aquele que prepara o caminho do Senhor. Ele antecede a vinda de Jesus Cristo. Para que Cristo venha, para que Cristo seja recebido em muitos corações, a Bíblia diz que alguém viria para ser uma voz que clamaria no deserto. E este homem é João Batista. É através da vida dele, do ministério dele, da missão de vida que Deus deu para a vida dele, através dele o caminho seria preparado para que Jesus pudesse passar. Então, o homem que Deus usa é o homem que tem uma missão. Ele tem a missão de preparar o caminho do Senhor. O verdadeiro homem de Deus é aquele que fala com as pessoas numa luta para que as pessoas estejam prontas para quando o Senhor Jesus passar. Para que elas estejam alertas e atentas quando o Hamashia aparecer. O verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, ele tem uma missão de preparar o coração das pessoas para que as pessoas não percam Jesus de vista quando ele passar por elas. Essa é a missão de um verdadeiro homem e mulher de Deus. Eu existo para preparar o caminho para que Jesus entre nas vidas e nos corações das pessoas. Aí eu me pergunto, por que Deus usou esse homem? Acho que é uma boa pergunta. Por que Deus usou esse homem? Bom, eu responderia, ou melhor, a Bíblia responde que Deus usou esse homem porque ele não era um caniço balançado pelo vento. Deus usou esse homem porque ele não era um caniço que balançava de acordo com o vento. Se o vento bate para cá, ele bate para cá. Se o vento bate para lá, ele bate para lá. Se o vento bate para o norte, ele bate para o norte. Se o vento bate para o sul, ele bate para o sul. Uma hora ele está com uma disposição para cá, outra hora ele está com a opinião para lá. Uma hora ele pensa uma coisa aqui, outra hora ele pensa outra coisa ali. O que a Bíblia diz é o seguinte, saístes a ver um caniço agitado pelo vento? São palavras de Jesus.
Vocês saíram a ver um caniço agitado pelo vento? Não. Saíram a ver um homem vestido com roupas finas? Saístes para ver um profeta? Eu vos digo, muito mais que um profeta ele é. Esse é aquele de quem está escrito, voz do que clama no deserto. Este é aquele que está escrito em Malaquias 3:1. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Por que Deus usou este homem? Porque ele não era um caniço balançado pelo vento. Ele não era alguém preocupado em estar vestido na moda. Ele não era alguém que estava preocupado se a gravata estava combinando com a cor da camisa ou com a cor da calça e se o terno dele estava à altura. Ele não estava preocupado com a roupa dele, ele não estava preocupado em agradar as pessoas, para o lado que o vento bate, ele muda de ideia. Não, ele era firme nas suas ideias, ele era firme nas suas convicções, ele era um homem de Deus de verdade, ele não negociava com a verdade, ele não negociava com essa questão de palavra de Deus. Veio a palavra de Deus a João, não veio para Anás e Caifás, veio para ele, e ele não mudaria de opinião aquilo que Deus falou com ele, ele era firme. Por que Deus usou esse homem? O jeito que Deus usou esse homem, as pessoas diziam, é esquisito, está sempre afastado, está sempre isolado, tem roupa esquisita. Esse cara é perturbado. Diziam de João, tem demônio. É isso que as pessoas falavam de João Batista, para quem não conhece a Bíblia, é isso que a Bíblia conta. Que diziam de João Batista, esse cara tem demônio. O que Jesus dizia sobre João Batista? Jesus dizia, nascido de mulher, nenhum se compara a ele. Ele é um profeta de verdade. Por que Deus usou esse homem? Eu responderia para vocês, ou melhor, a Bíblia responde, porque ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Por que Deus usou João Batista? A Bíblia diz em João 1:6-9 assim, houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele mesmo não era a luz, mas veio para dar testemunho acerca da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina todo homem que estava chegando no mundo. Deus usou este homem, na verdade, como uma lâmpada. Ele não era a luz, mas ele era a lâmpada que iluminava por onde passava, iluminava no coração das pessoas e dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não buscou a glória para ele próprio, mas dizia, convém que ele cresça, que eu diminua. Eis aqui a marca de um homem de Deus de verdade. Ele não estará disputando cargos feito um louco lá no templo de Jerusalém. O chamado dele é a voz de Deus que chegou para ele, ainda que no deserto. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que Deus pensa dele, ele não negocia seus valores e ele está disposto a que outras pessoas cresçam. Não tem problema se ele ficar de escanteio, nenhum problema com isso. Por que Deus usou este homem? Eu acredito que Deus usou este homem porque ele não era um eco, ele era uma voz que clama no deserto. A Bíblia diz assim, disseram-lhe, pois, quem é este? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram perguntando de ti mesmo, respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista não é o que clama no deserto. Quem clama no deserto é o próprio Deus. Mas Deus tem homens que representam a sua voz. A voz do que clama no deserto é a voz de João Batista. Deus usou este homem como uma voz. Ele não era um eco, ele era uma voz. Ele tinha uma fala, ele tinha uma mensagem. Ele falava com autoridade, falava com poder, verdade, não era da elite religiosa, verdade, não estava no templo, mas a vida dele tinha poder, e quando ele falava, emanava autoridade e poder da vida de João Batista. Hoje, tem muitas palavras na igreja, pouco poder. Muita gente falando, não basta a gente falar as pessoas da igreja. A gente precisa ter intimidade com Deus. O homem que Deus usa, ele é alguém que tem uma palavra que recebeu de Deus. Veio a palavra de Deus a João, lá no deserto.
De sorte, irmãos, que eu diria mais, se você não recebeu uma palavra de Deus, por favor, não nos fale. Se você não tem uma palavra de Deus, por favor, não suba neste púlpito pregar. Aqui é o lugar de pessoas que ouviram a voz de Deus no deserto. Aqui é o lugar onde homens íntimos de Deus receberam uma palavra de Deus e eles não negociam essa palavra. Por que Deus usou este homem? Respondo, ou melhor, a Bíblia responde, que ele era humilde. Ele era um homem humilde. A gente vê lá em Mateus 3, versículo 11, ele diz assim, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Aquele que vem após mim, eu não sou digno sequer de carregar as sandálias do pé dele. Eu não sou digno sequer de desatar as sandálias do pé dele. Eu não sou digno. E este homem que está dizendo eu não sou digno é aquele que Jesus, quando falou dele, disse, ninguém se compara a ele dos nascidos por mulher. Você pode ser um homem especial. Você pode ser um homem que ouve a voz de Deus. Você pode ser uma mulher que tem intimidade com Deus. Você pode ser uma pessoa que literalmente conversa com Deus como amigo íntimo. Mas se não tiver humildade, vai ficar muito complicado. Porque espiga xoxa é que fica muito tempo empinada. É espiga vazia que fica muito tempo empinada. Espiga cheia, ela se dobra. Espiga cheia se abaixa. Agora quando você vê uma espiga de milho, aquela está lá no alto, está lá em cima, pode saber, só tem palha, está vazio. Vocês sabem que existe um animal chamado albatroz, que voa abaixo. Vocês já perceberam que o albatroz voa abaixo. Sabe por quê? Ele tem um papo muito grande. Muito papudo. E nós não somos chamados para ser um albatroz, papudos, voando baixo. Deus quer que a gente voe como águias. Sem se cansar, sem se fatigar. Só que para isso a gente tem que ter uma coisa chamada humildade. A pergunta é, por que Deus usou este homem? Eu diria, ou melhor, a Bíblia diz que Deus usou este homem porque ele era corajoso. Lucas 3, versículo 19 diz assim, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo havia feito. Veja só, o tetrarca, Herodes, o poderoso Herodes, havia se juntado, se amigado com a mulher do irmão dele, a Herodias, numa relação íntima, adulterina. E João Batista, ele chegou na cara do Herodes, e olha quem era o Herodes, e diz aqui que ele repreendeu Herodes. Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as outras maldades. Então a gente vê aqui, irmãos, que o homem e a mulher que Deus usa de verdade são pessoas destemidas, eles não são covardes. Se Deus mandar eles repreenderem, eles vão repreender. Se Deus mandar dar uma mensagem dura, eles vão dar uma mensagem dura. Eu estou mostrando para vocês algumas das características deste homem chamado João Batista, e o meu trabalho aqui é só expor o texto. O texto falar, eu vou comentando. Eu não estou inventando, não foi eu que escrevi esse texto. Aqui diz que o homem era lá do deserto mesmo, e tinha o Anás e o Caifás, mas Deus decidiu falar com ele. Diz que ele era corajoso mesmo, que repreendeu Herodes. Está aqui, está tudo aqui. Então quem é este homem que Deus está usando? Bom, por que Deus usou este homem? Deus usou este homem porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, é, primeiro, acima de tudo, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Grave isso. Lucas 1, 15 a 17, quando o anjo apareceu para falar com o pai dele.
Quando o anjo apareceu para falar com Zacarias, o verso 15 ao 17 diz assim: pois será grande aos olhos do Senhor. O menino estava no ventre da mãe. O anjo apareceu e disse: pois será grande aos olhos do Senhor. Não tomará vinho nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. E assim deixar um povo preparado para o Senhor. Lucas 1, 15 a 17. Eu li. Ele era cheio do Espírito Santo, gente, antes de nascer. Ele era cheio do Espírito Santo antes de nascer. Porque Deus vai usar este homem? Este homem vem já na barriga da mãe, cheio do Espírito Santo. Deus não usa as pessoas de qualquer jeito. Quando Deus quer usar alguém, Ele já começa a encher essa pessoa de coragem, de ousadia e do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não terá coragem de fazer o que Deus vai mandar você fazer. E aqui eu chamo a sua atenção. Lucas 1, 39 até o 45, eu não vou ler, mas depois vocês podem consultar em casa. Lucas 1, 39 a 45 é um dos textos mais lindos da Bíblia. Sabe o que diz aqui? Aqui diz que Maria se encontrou com Isabel. Maria, grávida de Jesus. Isabel, grávida de João Batista. Quando Maria chegou perto de Isabel, diz que ela foi cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre elas ali, e o feto da criança, o menino João Batista, percebendo a presença daquele ser que estava na barriga da outra mulher, o menino já dentro do ventre da mãe captou a presença poderosa de Jesus, e o menino cheio do Espírito Santo vibrou na barriga da mãe. João Batista era um menino que já vibrava por Jesus dentro da barriga da própria mãe, ele já vibrava pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. O homem que Deus usa tem que ser uma pessoa que vibra quando o assunto é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O homem cheio do Espírito Santo, ele vai falar de Jesus Cristo. O homem cheio do Espírito Santo, ele vai preparar o coração das pessoas para receberem Jesus Cristo. Aos 5 meses, na barriga da mãe, ele vibrava por Cristo. E hoje há muitos crentes velhos que envelhecem culto atrás de culto, frios e indiferentes quanto ao Salvador. Que ouvir falar de Cristo é como se estivesse falando de pedra, não sente nada. Eu estou falando hoje à noite de Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu estou falando aqui daquele no qual nós vamos um dia para a presença dele como ele é, que nós vamos passar a eternidade na terra de Emanuel, glorificando o nome dele. Seu coração, se você é uma pessoa que vai ser usada por Deus, tem que vibrar quando você sente que Cristo está por perto. E Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou aí no meio deles, eu estou aí no meio deles, eu estou aí no meio deles. Sim, eu estou aí no meio deles, e eu posso dizer aqui hoje à noite: sim, Jesus, eu sei que tu estás aqui no nosso meio. Aleluia, louvado seja Deus. Aliás, outra pergunta: como que Deus usou esse homem? Como que o Senhor usou este homem? Aí o texto diz, nós estamos no capítulo 3 de Lucas, o texto diz como Deus usou este homem. Primeiro, usou esse homem para aterrar os vales. Lucas 3, verso 5, diz assim: todo vale será aterrado. Mas a pergunta é, o que é um vale? Vale, eu acho que só a palavra por si própria já diz tudo, né? O vale é uma depressão. O vale é uma depressão, é uma planície entre montes altos. Vale é uma depressão. Aqui já diz tudo. Vale já diz tudo, é um buraco. O vale é um buraco. O vale é uma depressão. E o que isso aqui está dizendo? Aquele que vem vindo aí para de alguma forma aterrar o vale, que não haja mais buraco, que não haja mais esse abismo, que não haja mais essa depressão. Qual buraco? Aquele buraco que a gente se mete de vez em quando. Aquele buraco do desânimo.
Aquele buraco que muitas vezes diz para você, não vou na igreja hoje. Aquele vale que diz para você, hoje eu vou ficar em casa. E a palavra de Deus é, eu estou enviando alguém que vai aterrar esse buraco, que vai tampar esse buraco, que vai dizer para você que não é hora de ficar com desânimo, não é hora de comodismo, não é hora do buraco do mundanismo, não é hora de você ficar embaixo, não é hora de você ficar separado. Um vale é o que separa montanhas. O vale tem a marca da separação, da perda da comunhão com as pessoas, onde um fica para um lado, o outro fica para o outro, e há um vale entre eles, há uma perda de comunhão, eles não se encostam, os montes não se encostam, há um vale até a hora em que Deus vem e aterra o vale, e diz: o vale será aterrado, e não haverá mais separação entre montanhas. É como se estivesse dizendo: eu vou usar este homem para acabar com esse buraco, essa depressão, esse abismo de mágoa, esse abismo de contenda, esse abismo, esse buraco da maledicência, esse buraco que te afasta do irmão da igreja. Todo vale será preenchido. Deus não quer que haja vale entre montanhas. O homem que vem da parte de Deus vem avisando: o vale será aterrado, louvado seja Deus. Já já não haverá mais depressão, já já não haverá mais o buraco do mundanismo, do comodismo. Já já vem o Senhor aí aterrando todo o vale. Que hoje à noite o Senhor possa aterrar o vale. Que Deus possa destruir o vale nessa noite enquanto prego em nome de Jesus. Como foi que Deus usou este homem? O texto diz que não só todo vale será aterrado, mas diz que vai usar este homem para nivelar os montes. Olha só Lucas 3:5. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Montes, que é uma linguagem muito forte, né? O monte, lugares altos. Pessoas em postos altos, pessoas com espírito altivo, altos, pessoas aqui, altas. O homem que Deus usa vai dizer isso, porque o orgulho e a soberba precede a queda. O orgulho, onde há soberba, Deus não opera. Onde a gente é orgulhosa, que se sente melhor do que os outros, Deus não opera. Onde o eu do homem impera, o poder de Deus não opera. Está na hora de nivelar todos os montes e outeiros. E quem se sente muito estrelinha, muito especial, está na hora de nivelar. Tirar esses que se sentem especiais e colocar eles no mesmo nível, todos no mesmo nível, no nível da graça de Deus. Onde não há mais homem, não há mulher, não há mais escravo, não há mais livre, não há mais doutor, não há mais diplomas na parede, somos todos iguais. Quem é o homem que Deus usa? Bom, como Deus usou este homem? Usou este homem para endireitar os caminhos tortuosos. Lucas 3:5. Todo vale será aterrado, nivelado todos os monteiros, todos os montes e outeiros. E os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplainados. Caminhos tortuosos serão endireitados. Essa coisa de quem não anda no caminho reto, então, tá. Gente toda torta na vida. Deus vai usar este homem e vai dizer: olha, o caminho de vocês precisa ser endireitado. Você que anda com um caminho com duplicidade, você que anda com um caminho de hipocrisia, você que anda com desonestidade, esse caminho precisa ser endireitado. Hoje à noite, aqui nessa mensagem, será que há alguma área da sua vida que precisa ser endireitada? Será que existe alguma área da nossa vida que precisa ser endireitada? Aqui está a palavra de Deus. Deus usará um homem para dizer para você que os caminhos tortuosos precisam ser endireitados. Deus vai usar um João Batista para falar para você que você precisa sair do buraco, da depressão, do vale.
Deus vai usar este homem para dizer para você que é orgulhoso, abaixa a bola. Deus vai usar um homem como João para dizer para você, seu caminho está pervertido, seu caminho está torto. Assim diz o Senhor, conserte, endireitai as vossas veredas. A segunda marca de um homem que Deus usa é que ele é um homem que tem uma mensagem. O verdadeiro homem e mulher de Deus não só tem uma missão na vida, ele tem uma mensagem. Qual que é a mensagem do homem de Deus? Está aqui em Lucas 3, versículo 8. O 7 diz, dizia ele, pois, as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, que induziu vocês a fugir da ira vindoura. Agora vem a mensagem. Verso 8. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até de pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O homem que Deus usa, ele é alguém com uma missão. Segundo, o homem que Deus usa é alguém que tem uma mensagem. E a mensagem do homem de Deus é: produzam frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro homem de Deus, aquele que Deus falou com ele no deserto, veio a palavra de Deus falar com ele, é uma mensagem de arrependimento. A palavra que ele prega, ele vai falar de arrependimento, né? Mas quando a gente prega sobre arrependimento, tem um pessoal que fica chateado com a gente. Ah, mas esse pastor só fala de arrependimento toda vez que se fala de arrependimento. De novo? Dizer que eu tenho que me arrepender de novo. Então, irmãos, o pregador só vai insistir em arrependa-se. Ele só vai insistir nisso porque, primeiro, a palavra que ele prega é a palavra de Deus, não palavra de homem. Vou voltar lá no verso de número 2. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Quando ele abria a boca dele, lá no verso 8, dizendo arrependam-se, ele só vai falar essa mensagem de arrependimento, porque a mensagem que ele recebeu da parte de Deus foi de arrependimento. Veio a palavra de Deus falar com ele. Ele não está falando agora de arrependimento porque deu vontade de falar de arrependimento. Ele está falando de arrependimento porque veio a palavra de Deus a ele. E o verdadeiro homem de Deus não vai trocar o conteúdo da mensagem para que ela fique mais palatável, para que fique mais docinha. Quando vem a palavra de Deus para um homem e mulher de Deus de verdade, eles são corajosos, cheios do Espírito Santo, e eles vão falar o que Deus mandou. E o que Deus mandou? Uma mensagem. Diga para eles, é hora de se arrepender. Fazia 400 anos que a voz profética havia se calado. Como eu disse agora há pouco, lá no tempo de Malaquias, 400 a.C., o último dos profetas. Agora, 400 anos depois, o povo havia se afastado de Deus. 400 anos sem voz profética, irmã, e o povo havia se desviado de Deus. A geração de João Batista, a geração de Jesus, é uma geração desviada de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde não há voz profética, a Bíblia diz, o povo se corrompe. Onde não tem um assídio do Senhor, onde não tem homens de Deus dizendo arrependei-vos, a gente acaba entrando naquela bola de neve do pecado. 400 anos passaram, irmã Beth. Nenhuma voz repreendendo o povo. Não havia profecia, o povo se corrompeu. Aí veio a palavra do Senhor a João. O que você quer que ele pregue? Ah, não, mas a mensagem é muito dura. O que você quer que ele pregue? Veio a palavra de Deus para falar com ele. O que você quer que ele pregue? Ele vai pregar uma mensagem. O homem e a mulher de Deus de verdade, aqueles que Deus usa, têm uma mensagem. E a mensagem é a mesma, ela é bíblica. É uma mensagem de arrependimento. Nos dias de João Batista, irmãos, a nação estava desviada de Deus, a religião estava corrompida por Anás e Caifás, por isso que o verso 2 diz que os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás, mas quando Deus quis conversar, foi conversar no deserto, fora do templo da religião. Não foi bater papo com Anás e Caifás. Por quê? Porque a própria religião estava corrompida nesses dias. O ministério estava corrompido nesses dias. A nação estava afastada de Deus. As igrejas, o templo, os religiosos estavam corrompidos. O palácio de Herodes estava tomado de pecado.
Os que trabalhavam na Secretaria da Fazenda, os publicanos, eram ratazanas do governo, roubando impostos e extorquindo pessoas. A coisa estava feia. O Supremo Tribunal Federal estava manchado. Os homens togados eram injustos. Um povo desviado de Deus, religião destruída, corrompida, palácios e governantes corrompidos, pessoas que trabalhavam na prefeitura da cidade estavam corrompidos. Os soldados, os policiais militares da época, a guarda romana, estava corrompida. Havia suborno, havia excesso de violência por parte dos policiais. Eles estavam dando tiro pelas costas, estavam jogando de cima da ponte, eles estavam fazendo um arraso. A polícia tinha virado um antro de gente simplesmente sem nenhum tipo de justiça. E quando a polícia não tem justiça, quando o soldado romano não representa a justiça, quando Anás e Caifás, os pastores, os papas da época, estão corrompidos, vendendo pombas e rolinhas num precinho camarado dentro do templo na hora do culto, a coisa estava feia. Ou Deus levanta um homem cheio do Espírito Santo, destemido, ou Deus separa esse camarada lá na barriga da mãe dele e traz esse camarada e chama esse camarada de fora do centro religioso, ou Deus faz isso, ou tinha desandado de vez. Então a mensagem que ele aparece é uma mensagem para o tempo dele. Para o tempo dele, a mensagem necessária era: precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. É verdade, não é uma mensagem palatável, né, irmãos? Não é uma mensagem muito gostosa de ouvir um homem de Deus tacar o dedo na tua cara e falar: deixa de ser raça de víbora. Deixa de ser cobrinha nervosa. Sabe que a víbora é uma cobrinha nervosa, né? Deixa de ser nervosinha, viu, cobrinha? Tá aqui hoje me ouvindo pregar. Tá, chega a estar balançando assim na cadeira, chega a estar... Tem umas cobrinhas, tem umas cobronas, uns cobrão. O João Batista diz: eu sei que vocês são um pessoal nervosinho, que não gosta muito de ouvir, arrependa-se. Mas o verdadeiro homem de Deus tem uma mensagem, ele não vai mudar a mensagem por causa da raça de víboras. Deus começa a trabalhar uma mudança na nação, mas ele não começa muitas vezes dentro das quatro paredes da religião. Às vezes Deus começa a mudar uma nação a partir do deserto. Esse é o jeito de Deus trabalhar, irmãos. Ele trabalha entre nós dentro de um culto? Trabalha. Mas é verdade que muitas vezes Deus está trabalhando fora das quatro paredes. Eu li há mais de 26 anos atrás, eu era solteiro ainda, tenho 26 de casado. Eu era solteiro quando eu li um livro, Deus Trabalha no Turno da Noite. Eu nunca vou esquecer. A igreja está fechada, está todo mundo dormindo, mas Deus está trabalhando. Eu estou aqui pregando, Deus está trabalhando. Mas nesse exato momento, em alguma viela, aqui perto da gente, Deus está trabalhando também. Possivelmente numa boca de fumo. Enquanto eu estou aqui pregando em uma boca de fumo, é bem possível que Deus esteja trabalhando também. É bem possível, inclusive, que tenha um João Batista que não esteja no culto hoje à noite. Ele está em algum deserto por aí e a voz do Senhor está vindo na vida dele para falar com as pessoas lá onde elas estão. Arrependam-se. E lá haverá pessoas que vão voltar para Deus através do ministério de um homem que não está no templo. Deus é assim. Não tentem prender Deus na rua Anaí, domingos e quartas. Não prenda Deus aqui na sexta-feira, na hora do CTL, das 20 às 22. Não tentem prender Deus no agir dele aqui no domingo, às 18 horas. Não prendam Deus. Deus é livre, Ele está trabalhando no deserto. No deserto de um corredor de um hospital de madrugada, porque o lugar deserto é o corredor de um hospital de madrugada. Fui 14 dias seguidos, fui mais 14, 15, 16 vezes para o hospital para viajar. Quantas vezes eu entrava lá assim, meu Deus, que era assim, não tinha uma viva alma, parecia um... Meu Deus do céu. Aquele silêncio em cada andar, né, gente? Aquele silêncio.
Muitas vezes ali, naquele corredor, naquele deserto, Deus estava lá trabalhando. E ele está agora, inclusive lá no HU, onde Jesus estava internado, ele está lá trabalhando agora. Ele está lá no HC, em todas as clínicas, Deus está trabalhando agora. E alguns João Batista não estão no culto hoje à noite, estão lá. O homem que Deus usa, ele vai ser usado em lugares que a gente nem imagina, no meio do deserto. O local parecia impróprio. O local para Deus usar João Batista parecia impróprio, no deserto. O ideal é que ele estivesse no templo em Jerusalém, onde o Anás e Caifás estavam, mas já não servia para mais nada. Só faziam conservação histórica da religião. E quando a gente começa a fazer só conservação histórica da religião, Deus tem que começar a levantar gente lá no deserto. Então, o lugar que ele está, é interessante o homem que Deus usa, nem sempre ele vai pregar no templo. João Batista não aparece, irmã Cirlei, pregando no templo. Ninguém dava uma agenda para ele pregar lá no templo. Anás e Caifás não dava agenda para João Batista. Ele era um homem isolado. Ele era um homem que vivia num deserto árido da Judéia. A apresentação pessoal dele não era das mais brilhantes. Pelo de camelo. Ele não usava a última grife. Ele não era aquele tipo de pastor que você queria convidar na sua igreja para pregar, porque a roupa dele era muito esquisita. Eu não quero esse cara na minha igreja, não. Um cara esquisito. A roupa brega. Cafona. Tem gente que você olha a roupa, meu Deus do céu, ei, a terra, manto, fogo, glória. E tem cara que você olha assim e você fala, esse cara esquisito, roupa esquisita. Mas, irmão, esquece a roupa. O homem que Deus usa, não tem problema se ele tiver uma roupa diferente, não. Ai. O que importa mesmo é se ele é cheio do Espírito Santo, se ele foi chamado por Deus, ainda que num deserto. Não fique muito encabulado se você não vê ele muito frequentando o templo de Jerusalém. Não fica muito preocupado com isso, não, porque na Bíblia os homens que Deus está usando não estão todos fechados dentro de quatro paredes, não. Deus está usando muita gente por aí no deserto. Louvado seja Deus por isso. E a apresentação pessoal é menos importante. Eu olho aqui no texto, eu não vejo em João Batista um homem que foi apresentado aos pés dos grandes mestres. Ele não se apresentava como excelentíssimo doutor ou reverendo João Batista. Não, ele não tinha esses títulos, essas pompas. Mas ele abalou uma nação. A nação de Israel foi chacoalhada de alto a baixo. Ele fez tremer o palácio do rei Herodes. Um homem que mexeu com a cabeça de todo mundo. Que Deus levante homens assim na nossa geração. Que tipo de pessoa ele chama arrependimento? Eu gosto disso em João Batista. Eu estou com um texto aqui, tudo grifado, com cores diferentes, que é para eu poder enxergar bem quando prego. Né? Então ele pregou para quem? Essa mensagem de arrependimento do verso 8. Produza fruto digno de arrependimento. Bom, primeiro ele vai falar essa mensagem, se arrependa, para os fariseus e saduceus. Que de acordo com esse verso de número 8, diz que é um pessoal que diz entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Ele vai dizer, produza fruto digno de arrependimento, primeiro para fariseus e saduceus, que é um pessoal que tinha um pedigree espiritual, que dizia, somos filhos de Abraão. E aí ele vai dizer, não se agarre nessas falsas esperanças, porque se Deus quiser até de pedra ele faz filho de Abraão. Tem um pessoal que está agarrado, mas eu sou filho de Abraão. Ah, mas eu estou assentado em lugares celestiais. Ah, mas eu sou o que sou porque Deus disse que eu sou. Eu tenho o que tenho porque Deus disse que eu tenho. Eu faço o que faço porque Deus disse que eu faço. Então eu estou garantido. Está tudo bem comigo. Sou filho de Deus, sou filho de Abraão. E aí a mensagem de João Batista é para esse pessoal que acha que está tudo certinho na vida deles. Ele diz, olha, se arrependam vocês também. Sabe por quê? Porque essa religiosidade de vocês, que acham que são filhos de Abraão, a religião judaica de vocês está sendo tomada por um bando de gente que não é convertida. Vocês dizem, temos por pai Abraão, mas vocês não são convertidos. Vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês e produzir fruto de fato você é um convertido, uma pessoa arrependida. Então a primeira palavra desse homem chamado João Batista é uma mensagem para os fariseus e saduceus
E a mensagem é essa: cuidado para você não estar se enganando com a religião e você sequer ser um convertido. Primeira mensagem vai para você que diz que é filho de Abraão. Se arrependa, produza fruto, prove para todo mundo aqui, prova nessa igreja, para todo mundo que você é um convertido. Que provas você daria hoje à noite para todo mundo aqui que você é um convertido? Ah, porque eu vim na igreja, porque eu cantei, porque eu preguei, porque eu toquei. Isso não é prova nenhuma. Isso não é prova nenhuma de conversão. Qual que é a verdadeira prova de que você é de fato uma pessoa convertida? Então a primeira palavra do João Batista é: começa do alto, começa com esse pessoal elitizado, começa com os donos da teologia, começa com esse pessoal aí, fariseu e saduceu, esse pessoal que acha que pode ser líder, conversa com eles, fala para eles se arrepender do pecado deles, mas não só isso. Segundo, fale com a multidão também. Fale com a multidão. Por isso o verso 10 diz: então as multidões interrogavam. Primeiro teve o pessoal lá que era filho de Abraão, agora as multidões. As multidões interrogaram ele e perguntou assim: o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? E a resposta dele foi a seguinte: o que haveremos de fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, faça o mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Tem um pessoal da religião aí, fariseus e saduceus, filhos de Abraão. Para vocês, a minha palavra como João Batista é a seguinte: cuidado, porque pode ser que você nem sequer seja convertido. Agora, a minha palavra para a multidão que está querendo, e faça o quê? Ouvir sua pregação e faça o quê agora? Para o povo, vai lá. Se você tiver 2 pares de roupa, dá 1 par de roupa para alguém. Se você tiver comida, faça o mesmo, dê para alguém. O que ele está dizendo com isso aqui? Qual que é a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista é a seguinte: deixa de viver apenas para você. Deixa de viver em volta do seu próprio umbigo. Deixa de achar que o mundo tem que girar em torno de realizar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento financeiro, a sua casa maior, o seu carro mais novo. Pare de pensar apenas em você e entenda que vida cristã é pensar no outro. Dar um prato de comida para o outro, é dar um par de roupa para o outro, é vendo que o outro tem uma necessidade, ajude ele. Essa é a vida de uma pessoa arrependida. Ela não pensa só nela. Ela quer que as pessoas em volta dela também tenham o que comer, tenham o que vestir. Ela cuida do bem-estar dos outros. Essa é a verdadeira mensagem de um homem de Deus. Você que é religioso, tome cuidado, para você não estar se enganando. De repente, nem convertido você é. Para o povo, deixa de pensar no seu umbigo. Olha em volta. Pode ser que esteja alguém que esteja precisando de um prato de comida, esteja precisando que você pague para ele uma água, uma luz ou uma conta de telefone. Olha em volta! Ah, mas eu já tenho as minhas contas. Sim, eu sei. João Batista diria: eu sei, eu entendo. Agora, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Até quando você vai viver essa vida focada em você mesmo, sentado no trono, e tudo tem que acontecer para que eu esteja bem, sem se importar com quem está do lado? Essa foi a mensagem de João Batista para as multidões. Mas aqui tem um terceiro grupo, os publicanos. Os publicanos aparecem aqui no verso 12. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntarem: e aí, João, o que nós, os publicanos, temos que fazer? Publicano, pessoal, é um pessoal que trabalhava no serviço público. Aqui toda pessoa que trabalha em serviço público, trabalha na prefeitura, trabalhava naquela época lá no imposto. Gente, serviço público. Qual que é a mensagem de um pregador para o pessoal publicano? Bom, a mensagem de João Batista foi, está aí no verso 12, ele olhou para eles e disse: não cobreis mais do que é estipulado. Parece que o que ele está dizendo aqui é o seguinte: para com essas obras superfaturadas. Para de fazer viaduto para cá e para lá superfaturado. Vocês se aproveitam do serviço público para querer cobrar mais do que se deve. Essa é a palavra dele. Não cobreis mais do que estipulado. Todo mundo aqui sabe que o cobrador de imposto na época do Novo Testamento, ele trabalhava para Herodes, trabalhava para o serviço público, e ele tinha que cobrar impostos às pessoas. Se o imposto era 100, o cobrador de impostos cobrava 200. 100 ele repassava para a prefeitura e 100 para o bolso dele. 100 para a prefeitura e 100 nas Ilhas Caimã. 100 para a prefeitura e 100 nos bancos da Suíça.
100 na prefeitura e 100 num caixa 2. E a mensagem para uma pessoa que diz que é crente, que é de Deus e trabalha em serviço público, a primeira mensagem é: pare com essa desonestidade. Você que trabalha em serviço público, pare de colocar valor acima da tabela. Seja honesto, pare de superfaturar as coisas. Pare de pedir nota fria para entregar para a empresa cobrir a nota, que você pagou menos da metade daquilo, a empresa te cobra, você guardar no bolso. Pare, um crente de verdade, um convertido de verdade, ele vai ajudar as pessoas. Um convertido de verdade não vai ser injusto. Um convertido de verdade não vai estar no emprego dele criando situações de caixa 2. Um crente de verdade não estará nisso. Mas a gente sabe que tem crentes envolvidos em falcatrua, que tem crentes com o nome aí todo lambuzado no mercado. A gente sabe que tem pessoas que são desonestas nos negócios. A gente sabe que está cheio de crente que só pensa em si próprio, não dá uma ajuda para alguém, jamais, nunca. A gente sabe que tem um pessoal que se agarra em: eu sou filho de Batista, neto de Batista, tataraneto de Batista, e meu filho também é Batista, e meus tataranetos também serão Batistas. E nós temos uma batisticidade que nos garante o reino do céu, e isso não garante nada para ninguém. E essa é a mensagem de um verdadeiro homem de Deus. Aqui, para finalizar, ainda tem os soldados. Lucas 3, verso 14. A gente parou em publicando verso 12 e agora 14. Também os soldados lhe perguntaram, a polícia procurou João Batista. Os policiais que ouviram a pregação do homem de Deus perguntaram aqui no verso 14: e nós, o que faremos? Nós, a polícia. O que nós, policiais, queremos ser crentes, temos que fazer? E ele respondeu: a ninguém maltrateis, para de dar tiro nas costas. Para de jogar da ponte. A ninguém maltrateis. Outra coisa, não deis denúncia falsa. Para de implantar droga no carro dos meninos, que os meninos não tinham droga no carro, e você está forjando uma situação policial para levar os meninos para a cadeia. Policiais, parem com falcatrua, parem com denúncia falsa, parem de mentira. E ele termina dizendo: contentai-vos com o vosso soldo, contente com o seu salário. Para de parar carro na rodovia e sabe que vai multar e pede para o cara um dinheirinho, caixa 2 ali para liberar. Para de fazer dinheiro em cima de multa. Para com isso. Se contente com o que você ganha lá no salário da polícia. Pare de ficar querendo levantar dinheiro por fora. Pare de encontrar carro com 300 mil com droga e separar 100 mil para pôr no seu bolso e dizer que encontrou 200 mil de droga. Para com isso. Polícia, para com isso. Essa é a mensagem de um verdadeiro homem de Deus se estivesse dentro de um quartel da polícia. Parem com isso, parem com falcatrua, parem com excesso de violência, parem com esses maltratos, parem com denúncia falsa, parem de tentar manipular a câmera que está gravando a cena do crime, parem de manipular, parem de editar, parem com isso, polícia, parem. Você é homem de Deus, você trabalha na polícia, você não pode ser um homem que está jogando os outros no viaduto. Você não pode ser um homem que dá um tiro na cabeça de uma pessoa sem sequer dar a ela o direito de ser julgado. Você não é o juiz. Você está ali para executar uma missão, não sentenciar à morte pessoas ali. Pare de achar que ser polícia é ser juiz, porque não é. Justiça é uma coisa, execução é outra. Nós precisamos ouvir homens de Deus sem coragem de ir no púlpito e colocar o que João Batista colocou aqui. Me parece que João Batista está tocando nos pontos. Religioso, para que esse papo está tudo garantido que é filho de Abraão. Multidão, para de vir para a igreja só atrás de bênção para você. Começa a ajudar alguém, vai. Você aí que trabalha no serviço público, para com esse negócio de nota fria, de caixa 2, para com isso. E você, policial, soldado, a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso salário. 3 denúncias aqui para policiais, hein? Alguém aqui hoje à noite diria que isso aqui é tudo falso, que isso aqui é mentira? A impressão que eu tenho é que esse texto foi escrito para hoje. Que foi escrito hoje, para hoje. Possivelmente isso aqui serviria eu poder arrancar essa página da minha Bíblia e colocar lá no jornal como jornal de amanhã. O homem que Deus usa, ele fala o que tem que ser falado, mas não só para os religiosos. Não fala só para o... Ele fala para todo mundo. É para a multidão.
é para quem está na prefeitura, é para quem está na patrulha na rua. O homem de Deus tem uma palavra direta para qualquer caso, qualquer situação. O homem de Deus terá uma mensagem. A mensagem dele é arrependimento. Eu diria que arrependimento, irmãos, estou terminando a mensagem agora, eu diria que arrependimento é a grande manchete de Deus. Arrependei-vos é a grande manchete do jornal de Deus. Esse texto gira em torno de arrependimento. Porque na preparação para a chegada de Jesus, na preparação, João Batista disse, arrependei-vos. Na execução, na inauguração do ministério de Jesus, disse, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. No final de tudo isso, dia de Pentecostes, Pedro se levanta e diz, varões e irmãos, arrependei-vos. Antes Jesus vir, arrependei-vos. Jesus veio, arrependei-vos. Depois Jesus foi para o céu, Pentecostes, arrependei-vos. O verdadeiro homem de Deus tem uma mensagem. Beto, o homem de Deus tem uma mensagem, é arrependimento. Não vamos mudar a manchete de Deus, irmãos. Tem muito soldado precisando ouvir essa mensagem. Tem muita gente que trabalha nas prefeituras que precisa ouvir essa mensagem. Tem muita gente no Senado que precisa ouvir essa mensagem. E ela tem que ser dada por homens de Deus, homens da igreja, homens da fé. Mas não, quando os pastores têm chance de abrir a Bíblia, eles ficam tão encantados com a plaquinha da homenagem dos vereadores, que agora ele é cidadão honorário, que ele esquece de dizer a mensagem de um homem de Deus. Se aproveita a oportunidade, fez tudo que está aqui hoje, arrependei-vos. Falando nisso, vocês todos que vieram no culto hoje à noite, deixa eu deixar essa palhinha para vocês. Se arrependam. Essa é a manchete de Deus para o dia de hoje. Finalizando a mensagem, encerrando, o homem de Deus, ele tem uma missão. Segundo, ele tem uma mensagem. A missão dele é preparar o coração das pessoas para receber Jesus. A mensagem dele não é outra, é a mensagem arrependam-se. É necessário. Terceiro, esse homem de Deus, ele tem uma convicção. Ele tem uma missão, ele tem uma mensagem e ele tem uma convicção. A convicção está no verso 9. Verso 8 ele falou sobre arrepender. No 9 ele diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Verdadeiro homem e mulher de Deus é alguém com convicção. Qual é a convicção? A convicção de que a mensagem de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e queimar. Vocês já me ouviram falar em algumas mensagens? Arrependa-se ou queime. Alguns falam, pastor, é duro demais. Não, é o que um homem de Deus fala. Ele diz, o machado já está posto na raiz da árvore. A árvore que não produz bom fruto de arrependimento é cortada e lançada no... Se você se arrepende, você é salvo. Se você não quer ter uma vida de arrependimento, é fogo. Então, arrependa-se ou queime. O homem de Deus tem uma convicção. Ou você se arrepende, ou você vai queimar. Essa é a palavra de Deus para você. Arrependa-se ou queime. O verdadeiro homem de Deus tem uma convicção. Se as pessoas não se arrependerem, elas vão ser destruídas. Não é uma coisa que eu posso decidir aqui em cima, não, se não se arrepender não tem problema não, vai dar nada não. O verdadeiro homem de Deus tem uma convicção. As pessoas precisam se arrepender, porque se elas não se arrepender, elas vão queimar. Por isso que a gente esperneia muitas vezes aqui no púlpito. A gente perde a voz, fica rouco, a gente ruge que nem um leão aqui. Arrependa-se. Porque a gente sabe que se não houver arrependimento, a gente sabe que a figueira, quando não tem fruto, ela seca até a raiz. A gente sabe que a figueira estéril foi cortada. A gente sabe que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. A verdade é que na festa de núpcias, aquele homem da parábola que não estava com a vestimenta correta, foi lançado para fora, onde há pranto e ranger de dente. Então ou a gente veste a roupa certa, ou a gente não vai entrar na festa.
Ou a gente se arrepende, dá fruto, ou a gente vai ser cortado. Deus conhece o caminho do justo, mas do ímpio vai perecer. O ímpio perecerá. E eu, pastor Rubens, sei que o ímpio perecerá, então eu vou com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, falar o máximo que eu puder, para quem sabe tentar falar o teu coração para você se arrepender. Porque eu sei que não dá mais para esperar. Aqui diz que o machado já foi posto à raiz da árvore, verso 9. Já está posto. O machado de Deus já está ali no seu caminho. O machado de Deus já está para cortar mesmo. E mais uma vez, o Senhor falando conosco numa pregação aqui sobre cortar a árvore. Eu preguei há 2 meses atrás aqui sobre isso. Daquela figueira plantada na vinha, que o Senhor disse, tem 3 anos, dá fruta, eu vou cortar. E o vinhateiro falou, dá mais 1 ano para ela, dá mais 1 ano para ele, se não produzir fruto, o Senhor corta. E que está dizendo, o machado já está na raiz da árvore. Deus está dando chance para muitos de nós estamos perdendo a oportunidade que um verdadeiro homem de Deus tem uma convicção. A convicção que não dá mais para esperar. O tempo é agora, chegou a hora, chegou a vez, é hora de arrependimento diante de Deus, arrependimento de verdade, gente. É a hora do arrependimento de verdade, irmãos. Nós não podemos brincar com a graça de Deus como muitas vezes brincamos. Deus está esperando hoje o nosso arrependimento, garantindo que os que escapam dos tribunais terrenos, os que escapam da disciplina da igreja, não vão escapar do grande trono branco do tribunal de Cristo. Pode passar ileso pelos tribunais da terra, mas não escaparão diante do tribunal da ira do Cordeiro. O homem de Deus tem uma missão: anunciar Jesus para os corações, vibrar com Jesus. O homem de Deus tem uma mensagem que não é palatável, e ele não vai negociar a mensagem. A mensagem é arrependam-se. E o homem de Deus tem uma convicção: o tempo está se esgotando. E o machado já está posto na raiz da árvore. Eu encerro essa mensagem dizendo, número 1, que Deus nos ajude para que sejamos homens e mulheres com a nobre missão de preparar o caminho do Senhor a este mundo. Que Deus nos use como homens e mulheres com a missão de dizer ao mundo: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob o seu ombro. E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que Deus nos faça hoje à noite homens e mulheres com uma missão de anunciar esse Jesus ao mundo. Segundo, que Deus nos ajude hoje à noite para que sejamos homens e mulheres com a mensagem certa de arrependimento, vindo da parte de Deus. Que nós sejamos homens e mulheres com uma mensagem poderosa, com uma mensagem vinda de Deus, que Deus tenha falado conosco no deserto, que a gente seja essas pessoas com a mensagem cheia do Espírito Santo, que a gente seja esse homem e essa mulher de Deus cheio de coragem, cheio de ousadia. Terceiro, que Deus nos ajude nessa noite para sermos homens e mulheres com uma santa convicção de urgência quanto ao arrependimento, antes que seja tarde demais, até para as pessoas que nós mais amamos. Que Deus nos ajude. Amém.